Olá, amigos, tudo bem com vocês? Sextou, né? Graças a Deus. Olha lá, sexta-feira, 24 de outubro de 2025, né? E vamos terminar a semana. Primeiro, trazendo aqui o senador Irajá foi às redes sociais agradecer os deputados estaduais pela aprovação do empréstimo de 1,7 bilhão, né, para o governo Laurez Moreira. Ele considerou que foi uma atitude madura e responsável. O Irajá disse que essa operação vai garantir mais economia, equilíbrio fiscal, investimento em obras e o desenvolvimento para o Estado, beleza? Isso mostra, mais uma vez, aí, a afinidade do Irajá com o governador Laurez Moreira. Os dois estão muito próximos aí, né? E uma notícia excelente aqui, ó. A Assembleia Legislativa regulamentou a política de transparência das emendas parlamentares. Olha só. Os deputados criaram na estrutura do Poder Legislativo a nova Diretoria de Acompanhamento da Execução de Emendas Individuais Impositivas, da EME, vinculada à Comissão de Finanças, Tributação, Fiscalização e Controle, que irá subsidiar tecnicamente as fases de elaboração, apresentação e apreciação das destinações, além de ter competência para atuar posterior na gerência, controle e publicidade do conteúdo. Muito bom! Parabéns, presidente Amélio Caires, parabéns, deputados estaduais. É isso que a sociedade quer e precisa, que dê transparência a esse monstrengo chamado emenda parlamentar, né? E conforme a nova resolução, as informações sobre as emendas serão disponibilizadas no portal de transparência da Assembleia. Olha só que bacana. A plataforma deve apresentar o identificador único da emenda, o nome do autor, quantitativo aprovado, órgão, fundo ou entidade destinatária, contendo o respectivo número de inscrição no CNPJ, título da emenda apresentada e justificativa, importância financeira autorizada e empenhada, valor liquidado, quantitativo pago no ano corrente e o mecanismo de transferência. Excelente, olha... Muito bom. A gente critica quando tem que criticar, mas tem que elogiar quando faz uma coisa legal. E essa aqui, olha, é mais do que necessária. É mais do que necessária. Parabéns, presidente Amélio Caires, mais uma vez. Parabéns, deputados estaduais. Isso aqui é um clamor da sociedade. Temos que dar transparência a esse uso dessas emendas, já que elas existem. É porque é dinheiro público, é dinheiro contribuinte, sai do nosso bolso, é da arrecadação de impostos. Então, assim, não tem cabimento ficar algo meio escondido, assim, né? Na verdade, precisa dessa transparência. Isso aqui é um grande passo mesmo. Inclusive, tem que seguir agora, né? Tem a Câmara Municipal, está seguindo o exemplo da Assembleia, então segue esse exemplo aqui também, a Câmara Municipal, que para que seja transparência, não só a Câmara de Palmas, mas também de Araguaína, de Gurupi, onde tiver, que siga esse exemplo aqui, porque isso aqui é muito sério, nós estamos tendo muita denúncia. Então é preciso, se quer realmente dar um caráter de seriedade para isso, dê transparência. Aí não tem problema, olha, qualquer cidadão vai entrar no site da Assembleia ou entrar no site de Câmara Municipal e saber lá, olha, para onde o seu vereador, o seu deputado está mandando recurso. Tá pago, não tá pago? Quanto tá indo para show? Pagamos 200 milhões para show este ano. Nós estamos... Olha, faltam 150 milhões de reais para o governo fechar o ano. E estou falando aqui para ganhar dinheiro para saúde, para educação, para segurança pública. E gastamos 200 milhões em shows. Isso é um absurdo. Isso aqui é um crime contra o cidadão, tá bom? Então, assim, parabéns novamente, presidente Amélio Caires. Parabéns a todos os deputados estaduais. É isso que nós queremos e fomos atendidos aí pelo bom senso de vocês, tá bom? Muito bom, né? E vamos lá falar de um outro tema importante aqui, que é sobre a questão do PT. O PT do Tocantins, mais uma vez, revelou uma crise enorme interna novamente, né? O PT vinha numa crise já de anos, sob a gestão do Zé Roberto, ex-deputado estadual, muito questionado, né, durante a gestão. O PT foi puxadinho do palácio, aquela coisa toda. E aí entrou o novo presidente, Nilo Willi, e agora há uma nova crise aí estabelecida no PT do Tocantins. Ontem, nessa quinta-feira,
Eu coloquei uma matéria de bastidores, eu vi gente boa, não é qualquer um, eu vi gente boa, correto? Dentro do PT, gente que tem condições e autoridade para falar. E eles me disseram o seguinte, que essa audiência do governador em exercício Laurez Moreira com a ministra das Relações Institucionais, a Gleisi Hoffmann, desagradou os petistas do Tocantins, porque segundo eles, havia um acordo com a própria presidência de que o governador Laurez iria ser recebido no Palácio do Planalto com um representante do PT do Tocantins. E aí que vem o ponto que é o que mostra que a coisa interna não está bem. Essas pessoas acusam o Paulo Mourão, petista, ex-deputado, ex-prefeito de Porto Nacional, e a senadora Cátia Abreu de ter feito essa mediação para que o governador fosse recebido. Então eles entendem aí que esses dois romperam então esse acordo que havia com o PT do Estado. No entanto, o senador Irajá disse que foi ele que mediou essa audiência, que não tem nada a ver com a Cátia e com o Paulo Mourão. E o Paulo Mourão ficou muito irritado com isso e me disse que não é verdade, que se ele tivesse se ele estivesse na mediação, ele estaria na foto, e ele não está na foto, né? Na foto estão aí a Cátia, o Irajá, o Laurez, a ministra Gleisi e o deputado federal Tiago Dimas. Então ele disse que não tem nada a ver com essa história. Eu vou até pegar aqui mais ou menos o que ele disse. Olha, ele falou o seguinte: quem falou isso tem que provar. Se fosse eu, teria que estar na foto e não estou. Não tenho culpa se o partido não conseguiu construir prestígio em Brasília. Olha só o que ele falou, né? Até hoje só trabalhei pelo PT como candidato a senador e a governador, só contribuí. Então eu não admito que um lacaio desse faça uma acusação dessa sem prova. Eu gostaria de saber o nome dele para chamar ele na cara de lacaio. Que ele se pronuncie, seja homem ou mulher, que seja uma pessoa idônea e venha provar que eu participei de pedido de audiência. E aí também esse pessoal do PT diz que o Paulo Mourão está querendo participar do governo Laurez, está querendo ser secretário do governo Laurez. E o Paulo Mourão falou que não tem convite nem intenção de participar do governo Laurez. É isso então, um clima bastante tenso, né, internamente. Em seguida, depois que eu publiquei essa nota, 2 ex-presidentes, pessoas muito respeitadas dentro do PT, o ex-senador Donizete Nogueira e o ex-deputado e ex-prefeito de Colinas, o José Santana, eles defenderam em carta, numa mensagem que passaram para o Paulo Mourão, e também o Donizete enviou também uma mensagem aqui, um texto para o CT, para a coluna do CT, eles defenderam que o ingresso do Mourão, se for ocorrer no governo Laurez, que deve passar pelo PT, né? Olha só, a suposta participação de Paulo Mourão na articulação para ministra-chefe, para receber o governo do Estado, ainda repercute nas fileiras do PT. 2 ex-presidentes da legenda e tal, enviaram uma breve nota, uma breve mensagem ao correligionário, a qual a CCT teve acesso. No curto texto, os ex-presidentes afirmam estarem de acordo com o ingresso de Paulo Mourão ao governo estadual, mas com uma condição, desde que vá através do PT, ou seja, o governador precisa chamar o PT para participar do governo, dizendo em qual espaço, e nós garantiremos sua indicação, aí dizem o Donizete e o Santana, né? A dupla ainda disse que o partido precisa do Paulo Mourão, e realmente eu tenho dito e sempre digo, o Paulo Mourão é um dos melhores quadros da política do Tocantins, eu não tenho dúvida disso, um dos mais qualificados, um dos mais sérios, mais comprometidos, e eu acho ele uma pessoa muito importante e faz falta no cenário. Seria muito bom, inclusive, eu já disse, inclusive disse para ele estar no governo Laurez, porque nesse momento, não tenho dúvida, o governador Laurez precisa de gente de muita qualificação para estar com ele, e eu não tenho dúvida nenhuma que o Paulo Mourão seria esse quadro importantíssimo para participar desse governo. E também, como reflexo dessa crise, não é algo à parte, é reflexo dessa crise, eu venho escutando que o ex-deputado federal Célio Moura tinha desistido da candidatura por conta de falta de um apoio, de uma definição mais clara interna do PT. Eu conversei com ele pelo WhatsApp e ele me respondeu o seguinte, que ele vai aguardar um posicionamento do Tocantins para decidir se volta a disputar vaga na Câmara Federal.
Olha o que ele falou para mim, o que ele falou. Ó, o ex-deputado Célio Moura não confirmou a coluna, mas disse que vai aguardar a posição do PT nacional para saber com quem andaremos no estado, qual será a nossa chapa de deputado federal, se temos alguém disputando algum cargo majoritário no Tocantins, para depois avaliar com muito cuidado a possibilidade de disputar as eleições. O Célio, ele deu um salto enorme em termos de votação de 2018, quando ele foi eleito a primeira vez, para a segunda eleição em 2022, quando ele não conseguiu a eleição por conta do coeficiente. Ele fez pouco mais de 18 mil votos em 2018, 18.167, e praticamente ele dobrou a votação em 2022, fez 36.186 votos. E aí, infelizmente, não conseguiu se eleger por conta do coeficiente. Então, e o PT precisa de uma chapa forte, que tenha voto, né, de gente de voto, para fazer pelo menos um deputado federal. E aí também o PT, que já teve 3 cadeiras de deputado estadual, hoje não tem nenhuma cadeira. Então, revela realmente um partido que vive um momento de crise no estado, eu repito, em que o presidente Lula e que o PT não pede eleição nacional. Eu repito, reforço porque isso é importante. Todas as eleições nacionais, desde 2002, o PT não perde eleição no Tocantins. O Lula ganhou as 3 vezes, a Dilma ganhou e o Haddad ganhou. Apesar de ter perdido nacionalmente para o Bolsonaro, em 2018, o Haddad ganhou no Tocantins. Então, assim, é interessante isso. O PT não perde eleição no estado, mas não consegue, isso para nacional, para presidente, mas não consegue protagonismo. E aí o partido precisa fazer essa reflexão, fazer o meia-culpa e ver onde está e corrigir os rumos, né? Essa é uma necessidade aí nessa nova gestão. Eu vejo o Nilo e o Willy com muita vontade de fazer, de recuperar esse momento bom que o PT viveu lá atrás aqui no estado, até 2004. 2004 foi o ápice do PT aqui no Tocantins, já falei, uma eleição praticamente 100 mil votos fez aqui no estado na época, em que nós tínhamos, sei lá, tinha menos de 1 milhão de eleitores, tinha 800 mil eleitores, me parece. Então, assim, foi muito significativo. Então, agora o partido precisa ver. Agora, saiu de uma crise, entrou em outra, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos estar trazendo os desdobramentos aqui para vocês. E volta para terminar. Reforçando, gente, vão participar do CCT Mais Independente. Seja nosso parceiro. Neste sábado, eu já vou fazer um resumo da semana para mandar exclusivo para os nossos parceiros. E no domingo eu faço uma análise política do cenário político exclusiva para os nossos parceiros. Então receba também. É um valor mínimo, é simbólico para você. A partir de R$15 só mensais, você ajuda a gente a construir esse site cada vez mais independente, cada vez mais em defesa da democracia, em defesa do Tocantins. É isso que eu quero. Todos os detalhes sobre como participar eu vou colocar aqui na descrição do vídeo. Participe, seja nosso parceiro. Aposte que nós precisamos de uma voz forte em defesa do Tocantins, da democracia. E é isso que eu me proponho, é o que eu quero fazer e que eu faço. E não saio dessa trincheira da democracia. Esteja com a gente, seja nosso parceiro aí no CCT Mais Independente, tá bom? Bom final de semana a todos e até segunda-feira.